E agora nós, numa segunda etapa aqui, pode, claro. O problema é que eu acho que eles usaram a palavra recomendação. Recomendação não é uma obrigação. Então, quando você tem a norma, né, mesmo que uma norma tenha uma obrigação, ela serve muito mais para uma referência, para se ter um embasamento técnico, caso a pessoa seja, vamos supor que um projetista ou a empresa seja questionado, né? Uma ótima fonte de referência que ela tem é dizer que está na norma, numa norma tal, ASHRAE, NBR, ou que seja, né? O que passa a acontecer agora é que na lei, né, na 13589, ela obriga que sejam seguidas as normas técnicas, né? Então aqui eu posso até olhar e provavelmente eu tenha que rever a forma como eu sintetizei, porque eu tenho uma apresentação minha, que é interna da empresa, né? Porque nós temos essas normas e a gente tem o texto exato, a cópia do texto, né? Então aqui, para apresentar ao público, eu não poderia usar uma norma por causa dos direitos autorais, tá? Mas fui eu mesmo que fiz isso e eu não estou lembrando o termo, tá? Eu acho que eu estou usando recomenda aqui, mas na norma em si, né, na 14679 e na 13971, o termo que vai estar lá não é exatamente recomenda, né? Porque se a gente olhar como está na resolução da Anvisa, ele não está aqui como recomendação, né? Tá? Principais medidas de correção em ambientes. Tá? Então a norma, embora eu tenha usado o termo recomendação aqui, depois podemos inclusive trocar o contato para esclarecer esse ponto, tá? Mas o meu entender quando eu fiz o estudo é que não, eu usei o termo recomendação, tá? Mas é uma instrução que está na norma, se encontrar tem que trocar. Esse termo é bagunça tudo, né? Tá? Isso dá margem de discussão para o cliente. Sim, tá? Mas até por isso é importante a gente depois fazer o contato, porque eu te digo a frase exata, tá? Porque isso daqui não eu não reproduzi a frase aqui, né? Eu escrevi que no item tal é recomendada, tá? Mas nesse item lá provavelmente está escrito assim, todo isolamento tal deve ser substituído, tá? Porque normas, né? Eu mesmo participo de alguns comitês normativos e a própria ABNT não permite que se use certos termos que dê margem à interpretação, né? Então, eu sei que tem esses termos, palavras como deverão ou devem, tá? Então a ABNT tem normas lá, quando a gente faz as revisões, né, ou propostas de normas novas. Então eu acredito que seja muito mais uma interpretação do que eu escrevi do que a norma em si, tá? De qualquer forma a gente pode esclarecer isso. Tá, então uma segunda parte aqui da nossa apresentação, ela fala da eficiência energética e o controle de condensação, né? O controle de condensação que inclusive está mencionado na resolução da Anvisa, né? Então, basicamente, dentro de um sistema de ar-condicionado e refrigeração, o isolamento térmico ele vai cumprir duas funções principalmente, né? Ele vai promover eficiência energética do sistema, ou seja, impedir que o fluido refrigerante ganhe calor no trajeto entre os trocadores de calor, né, onde ele deve trocar calor, né? Por exemplo, a água gelada ela vai ser, né, a água vai ser resfriada no chiller e ela tem que percorrer um caminho até chegar na serpentina do fan coil. Então o isolamento térmico nessa tubulação, né, e tem obras de shoppings, aeroportos aí que tem 5, 7 mil metros de tubulação, o isolamento exerce um papel muito importante para que nesse trajeto a água não absorva o calor ali do ambiente e chegue lá no outro ponto mais quente do que deveria, né? E o outro ponto é o controle da condensação, tá? Que é quando a gente tem superfícies frias, né? No caso abaixo da temperatura de orvalho, a umidade do ar condensa ali naquela superfície, né? E forma água.
Então, em um sistema de ar-condicionado e refrigeração, onde tubulações e dutos, né, passam no entreforro, passam em várias partes de uma edificação, eu não posso permitir essa formação de água, né, que é exatamente aquele problema que eu falei no início, né? A empresa entrega a obra, o sistema está balanceado, funcionando, tudo certinho, só que depois de alguns meses começam a aparecer manchas no forro, manchas em paredes, né? E isso é o que gera uma grande quantidade de retorno das empresas nas obras, tá? Então, para cumprir bem essa função, né, a primeira coisa que a gente tem que ter é um material adequado, que seja um isolante térmico, né? Um material que ofereça uma resistência à passagem do calor, né? Uma resistência térmica, né? Então, quando a gente pega os materiais mais usuais, tá, que são o poliuretano, o Armaflex, o Polipex, que é uma espuma de polietileno. A diferença entre Armaflex e Polipex, né, por exemplo, o Armaflex é uma espuma de borracha e o Polipex é uma espuma de plástico, então são materiais diferentes. Temos também o isopor, as lãs, né? Esses materiais, como eles têm condutividade térmica diferente, tá? Se eu pegar uma camada com a mesma espessura deles e comparar, eles vão apresentar uma resistência térmica um pouco diferente, onde o poliuretano, que é um material bem isolante, ele apresenta uma vantagem, né? Só que aqui, como a resistência térmica é função de espessura e condutividade, eu posso aumentar a espessura e equiparar o rendimento de todos esses materiais, tá? Porém, se fosse uma instalação a quente, né, o problema acabaria aí. Só que como é uma instalação a baixa temperatura, temperaturas abaixo do ambiente, existe essa outra característica que é a resistência à difusão de vapor, que ela vai ter um papel importantíssimo. E aqui os materiais, né, se por esse lado aqui os materiais são parecidos, quando a gente fala em resistência à difusão de vapor de água, os materiais são muito diferentes. E aqui não depende da espessura, tá? É uma característica do material, né? E o que isso quer dizer, tá? Quanto, né, esse material resiste à infiltração do vapor de água que está presente no ar, tá? Então o que acontece é que o ar é composto por vários gases, né, e um desses gases é o vapor de água. E esses gases, eles tendem sempre a buscar equilíbrio, tá? Entre ambientes, né? Então, quando eu tenho esse ambiente aqui e eu tenho uma porcentagem de vapor de água aqui presente no ar, e dentro desse ambiente eu chego com um material de uma espuma totalmente seca, esse vapor de água que está presente no ar aqui, vai existir uma diferença de vapor, tá? Vapor de água presente no ar com o vapor de água presente dentro do material, que é zero. E esse vapor de água começa a querer entrar no material para equilibrar essas pressões, tá? Então alguns materiais são bem resistentes, como é o caso de um plástico, um vidro, né? E outros materiais, como é o caso de um tecido, não tem resistência nenhuma, o vapor passa ali facilmente, né? Então, uma forma de medir isso é a resistência à difusão de vapor de água, onde eu pego a permeabilidade do material e divido pela permeabilidade do ar, né? E aí eu vou ter quantas vezes esse material é mais resistente do que o ar, a passagem de vapor, o ar parado, né? E aí se cortam todas as unidades e tem um número adimensional, tá? A NBR 16401, ela estabelece um valor aqui de 2.500 como o limite, né, dos materiais que precisam ou não de barreira de vapor, impermeabilização. Então, segundo essa norma, se eu usar isolamentos que tem abaixo de 2.500, eu tenho que impermeabilizar, aplicar frio asfalto, foils de alumínio, etc., né, para impermeabilizar o material. Ou, se o material está acima desses valores, como é o caso do Armaflex, do Polipex, eu não preciso, né? E aí o que a gente tem, tá? Primeiro, a gente já começa a ter uma obra muito mais limpa, mais rápida de se fazer a instalação, tá? É um procedimento a menos e é um procedimento bem trabalhoso fazer a barreira de vapor, né? E segundo, as barreiras de vapor, elas podem conter falhas, né? Ou elas podem ser danificadas durante a operação do sistema, tá? E quando isso acontece, essa umidade do ar, ela consegue
por essas falhas, né, entrar no material, porque ele não é resistente, ela consegue ir se aproximando da região ali mais central, onde vai estar uma tubulação gelada, e ela atinge a temperatura de orvalho lá dentro. Ela vira água e esse material começa, com o decorrer dos meses, né, das semanas, encharcar de dentro para fora, tá? E aí, quando eu tenho um material isolante úmido, eu vou ter a proliferação de micro-organismos, tá, que vai gerar mau cheiro, pode ter influência em alergias ou outros tipos de doença, tá? Vai causar manchas e ela vai também destruir o próprio isolamento térmico, tá? Além disso, a gente tem a situação da corrosão sobre o isolamento, tá? E como um terceiro fator, a gente tem a influência da condutividade térmica da água no isolamento térmico, tá? Então, os materiais isolantes, eles têm por essência que estar secos, porque a água é um bom trocador de calor, né? A forma como esses materiais fazem o isolamento térmico, né, basicamente é confinando o ar, tá, que é um bom isolante, né? Só que o ar no espaço livre ele começa a se movimentar e conduz o calor ele transfere o calor por convecção. Então esses materiais, via de regra, eles limitam a movimentação do ar, né? E a estrutura desses materiais também é de algum material com baixa densidade, que não conduz ao calor. E aí a gente consegue condutividades térmicas da ordem de 0,35, 0,30, né, watts por metro Kelvin. Por outro lado, a água ela tem 0,6, né, ou seja, praticamente 20 vezes mais condutividade térmica do que os bons isolamentos. Então, uma vez que entra água no meu isolamento, ele perde boa parte da sua eficiência, tá? Chega a aumentar até 8 vezes a transferência de calor pelo material. 8 não, 5, desculpem. Chega a aumentar até 5 vezes a transferência de calor pelo material, tá? Um exemplo prático, né, e simples do dia a dia é imaginar aquele dia que a gente está bem frio, né, e a gente está lá bem vestido, bem agasalhado, e toma uma chuva ou por algum motivo a nossa roupa se molha, né, imediatamente a gente passa a sentir frio, tá? A água é um excelente trocador de calor. Então, o isolamento térmico, quando ele molha, ele não está mais exercendo a função corretamente, tá? Do ponto de vista lá de eficiência energética, né, aqui está o perigo, e do ponto de vista do PMOC, que a gente citou antes, tá? É esse tipo de coisa aqui, esse tipo de coisa, que tem que ser imediatamente substituído, tá? Corrigido de agora em diante, espera-se, né? Tá? Por fim, né? Então falamos aí da eficiência energética e agora vamos falar também do controle da condensação, tá? A condensação, ela acontece quando esse vapor de água, né, que está presente no ar aqui, ele é exposto a uma temperatura que chama-se temperatura de ponto de orvalho, né? Que é uma temperatura, via de regra, abaixo da temperatura ambiente, tá? Então essa umidade do ar, ela condensa, tá? Isso vai acontecer onde? Nas tubulações, geralmente, ou nos dutos do sistema de ar-condicionado, e vai ficar constantemente aquela umidade, né? Aquilo, no primeiro momento, vai começar a proliferar micro-organismos ali, que é um cenário favorável. Depois aquilo pode migrar, né, para outras partes da instalação, pode até pingar água, tá? Essa condensação, ela pode acontecer tanto superficialmente, tá, na superfície ali da tubulação, como intersticialmente, né, dentro de um material. Como a gente viu, ela pode acontecer dentro do isolamento térmico, né? E qual que é a técnica, né? Como que a gente vai fazer para tratar esse problema, tá? A gente vai usar o isolamento térmico, tá? E a gente vai fazer o quê? Definir ou encontrar a temperatura de ponto de orvalho naquele ambiente onde a tubulação está passando, tá? E esse é um estudo complexo porque ele vai envolver a região do país, o horário de funcionamento do sistema, né? Ele vai envolver o diâmetro das tubulações, não, o diâmetro não, né? Para achar o ponto de orvalho, basicamente
a localidade, o horário de funcionamento e características do ambiente, né, da edificação, porque existem os microclimas que a gente vai falar. Uma vez que a gente identificou o ponto de orvalho, né, eu tenho um ponto de orvalho, que é a temperatura onde condensa. Eu tenho a temperatura da minha tubulação, né, do fluido ali. E eu tenho a condutividade térmica do material. Eu vou fazer um cálculo e determinar quanto de espessura eu preciso no isolamento, para que na face externa dele fique acima do ponto de orvalho, tá? Então esse é um ponto importantíssimo, né? Eventualmente as pessoas pensam em alterar a espessura de um projeto de isolamento térmico em função de custo ou de dificuldades de instalação, e isso é um risco muito grande, tá? Porque conforme eu vou aumentando a espessura do isolamento, eu vou aumentando a temperatura na superfície externa, né? Mas a condensação só vai parar quando eu fico acima do ponto de orvalho. Então, no nosso exemplo aqui, se eu tiver um ambiente com umidade relativa de 84 e a temperatura de 26 graus, o ponto de orvalho é 23. Então, veja, o ponto de orvalho está quase na temperatura do ambiente, né? Uma diferença só de 3 graus. Isso acontece porque a umidade relativa está alta. Então, isso já é um indicador, né? Eu tenho que usar para calcular o isolamento térmico o horário onde eu tenho a maior umidade relativa no ar, tá? Via de regra, isso acontece no período mais frio do dia. Então, se aquela instalação ela opera só no horário comercial, a gente está falando aí provavelmente das 8 da manhã até as 9 da manhã. Agora, se essa instalação opera 24 horas, aí a gente está falando da madrugada, 4, 5 horas da madrugada, tá? Então, isso é um ciclo, né, que existe diariamente. Durante o dia, o ar fica aquecido e a umidade relativa fica baixa, né? E durante a noite isso se inverte. Então, um erro, né, que pode acontecer muitas vezes é buscar, por exemplo, os dados de cálculo de carga térmica para calcular isolamento térmico. Né? O dado para cálculo de carga térmica é a hora mais quente do dia, né? E ele vem acompanhado de uma baixíssima umidade, né? Então sei lá, TPU de 35 com... TBS de 35 com TPU de 27, por exemplo, que isso dá o quê? 35 graus com 50% de umidade relativa. A gente calcula o isolamento para isso, não dá quase nada. E o erro é que esse isolamento só funciona ali nas 3, 4 horas mais quentes do dia. Durante todo o período da tarde, noite, madrugada e manhã ele vai condensar. Então, a gente tem que buscar esses horários onde a umidade é maior, tá? E em um país como o Brasil aqui, que o clima é tropical, tá? Quando vocês fazem o cálculo para o controle de condensação, podem ficar tranquilos que a eficiência energética já está suprida também, tá? E aí